Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria Podcast. Podcast de Londrina, comigo com quem mais? Bruno Biazon. E aí, japonês? Bom, Frio? Pois é. Frio. As pessoas nunca estão acostumadas a nos ver desse jeito, né? Exatamente. E é a primeira vez que eu uso blusa nesse estúdio. Por quê? Porque eu já tava querendo trazer antes, no calor mesmo. Porque as pessoas aqui do estúdio, elas colocam o ar-condicionado no modo Sibéria. É mesmo. Entendeu? A gente passa frio. Nossa, não tem como. você pode perceber que dos 30 minutos pra lá do episódio, eu tô assim, Você tá tremendo. Ai, gente, legal. Não, deixa eu ter uma dúvida. Eu já tô tremendo. Eu vejo mesmo que a sua performance vai caindo. Ela vai caindo, entendeu? É porque eu já tô sem calor no corpo, entendeu? Você já percebe que, tipo, já tá tudo aceso. Tá tudo aceso aqui já. Enfim, mas vocês não estão aqui pra saber sobre isso. Bom, meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Empreende, tá? Episódio a fonoaudióloga olhando aqui. Já tá Episódio triste, esse que nós trazemos empresas aqui de Londrina, tá? Inclusive, se você quiser trazer a sua aqui no Conversaria Podcast para produzir cortes, para falar um pouco mais sobre a sua empresa, sobre a sua firma, fique à vontade para entrar em contato conosco no @BrunoAlcupa. Certo, né? Nossa, faz tempo. Faz tempo que eu não falo. Pode né? ser no Instagram também. Pode ser no Instagram também, @ConversariaPod, fica à vontade, fechou? E hoje nós estamos com uma fono... Não vou falar nem o nome inteiro. Pra você não travar. Porque pra ela não perceber já o meu probleminha, certo? E também nós temos uma médica chique, aqui, né? Porque nós falaremos hoje sobre aparelhos auditivos e esse mercado que... é muito importante aí, para você que não conhece nada sobre, você vai saber um pouquinho mais nesse episódio. Hoje nós estamos aqui com ela, doutora Rejane e a Aline, que é fono! E aí, pessoal, a fono aqui já me olhando, falando, esse aqui vai virar meu cliente. Vai dar trabalho esse aí. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Tranquilinho? Tudo bem. Belezinha? Obrigado pela presença de vocês, viu? E hoje vamos falar um pouquinho sobre aparelhos auditivos. Certo? O rapaz ali até me puxou a orelha aí e falou, fala o nome da empresa certo. Né? Por favor. Então eu vou até falar pra vocês aqui, posso ouvir aparelhos auditivos, da Philips. Então fala você então. Pô, mas daí você é só ler, pô. Não, é aqui, tô ali já. Posso ouvir Philips aparelhos auditivos. Isso aí. Eu coloquei o nome no final pra... fora da ordem correta. Desculpa, você me perdoa, tá? É que assim... Então, vamos lá. Bom, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa empresa, resumidamente, tá? Que daí depois nós partimos pro que interessa, fechou? Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa empresa que vos fala. Então, a Philips Aparelhos Auditivos em Londrina chegou agora em janeiro, né? Temos uma loja licenciada em Curitiba e abriu agora aqui em Londrina. Né? Então, assim, faz todo o serviço de atendimento, de avaliação, de conscientização, acolhimento para o paciente com perda auditiva. Porque é um assunto delicado, né? Porque, assim, na cabeça das pessoas, o problema auditivo, ele chega só na terceira idade. Quando, na verdade, não. Né, doutora? Não. Eles chegam... Tem casos que acontecem desse problema chegar antes da terceira idade... Sim, na verdade existem perdas auditivas que são congênitas, né? O bebê já nasce com essa perda de audição. Já nasce. Então é bem importante falar até que a gente hoje existe uma triagem auditiva, né? Que é feita já quando o bebê nasce. Então tem teste da orelhinha que faz parte, é a triagem auditiva universal que a gente fala, né? Então, isso é super importante para já ter um diagnóstico precoce e quanto antes for diagnosticada essa criança com uma perda de audição, ela vai poder passar pelo tratamento adequado, né? E aí vai ter o segmento adequado com os profissionais ali que ela precisa, né? Até só um parênteses, né, doutora Regiane? Muitas vezes esse bebê já faz todo esse processo, né, já na maternidade. No momento que falha o teste da orelhinha, né, ele já vai para uns exames mais específicos, chamado BERA ou PEAT, que já faz uma avaliação mais completa, que vai conseguir determinar o grau, se existe a perda auditiva e qual o grau. E até o que se preconiza, que até os 6 meses de idade a criança já seja protetizada, para ela não ter essa lacuna no desenvolvimento, não ter o atraso do desenvolvimento, né? Então, o quanto antes é detectada a perda auditiva e já iniciado o processo de adaptação para aparelhos auditivos, é o ideal, né? Porque aí menos atrasos no desenvolvimento da fala, da linguagem, social, convívio, essa criança vai ter, né? Entendi. E como, por exemplo, nós estamos falando sobre um bebê ali, e o bebê
até certa idade ele não fala, certo? Então, como é que as pessoas elas conseguem, assim, pô, meu bebê não fala. Então, como é que eu vou identificar ali que ela tá com certo tipo de problema? Quais, assim, sinais o que os pais têm que ficar atento nisso? Então, na verdade, tem alguns parâmetros que a gente já tem que, assim, considerar que essa criança é uma criança que tem um risco para perda de audição. Principalmente, então, crianças que são prematuras, que precisaram ficar em UTI depois que nasceram, né? Que tiveram icterícia neonatal, que é o amarelão, né? Então, assim, tem alguns fatores de risco, que daí o pediatra já vai orientar essa família para ficar atenta, né? E aí vai passar por uma avaliação mais aprofundada da audição, que é justamente fazendo esse exame que é mais específico ali, além do teste da orelhinha, né? Então, se der normal, essa criança passou por essa triagem toda ali, der tudo ok, ainda assim ela vai ter um acompanhamento até os 3 anos de vida, com o médico, né, com o otorrino, com o pediatra ali, que vão acompanhando daí todos os pilares aí de desenvolvimento, né? E em casa, assim, o que o pai, na maioria das vezes, vai notar é se a criança não responde, não reage a sons, né? Porque isso é coisa que no dia a dia a gente acaba observando, né? Bateu uma porta ali, a criança nem tchum, né? Um barulho lá fora, né, uma buzina, ou até a gente chamando a criança mesmo, chamando pelo nome e ver que ela não responde, não reage, ela tá ali no mundinho dela, né? Então, isso pode ser um sinal realmente de uma perda de audição no bebê, na criança, né? Então, são esses sinais que vão ser observados aí. Mas hoje tem, assim, tem como a criança, o bebê sair ali do hospital com essa dúvida de se ele tem o problema na audição ou não? Sim. Porque num primeiro momento, a triagem auditiva, o teste da orelhinha é um passa-falha, né? Caso, após 24 horas do nascimento, é feito o teste da orelhinha, a maioria já na maternidade, né? Quando a maternidade não tem, faz nos postos de saúde, clínicas particulares. Fez o teste, primeiro teste, falhou, ela vai repetir em torno de 20, 30 dias. Falhou novamente, aí já vai ser encaminhado para fazer um BERA diagnóstico, que é um exame mais objetivo, né? Para aí sim poder detectar, né, se existe essa perda auditiva, qual é o grau, qual é a conduta, né, que vai ser dado para o encaminhamento posterior. Mas aí essa responsabilidade ali já não é mais do hospital, e sim dos pais de fazer. Então, pode acontecer às vezes do pai esquecer, achar que não é tão importante. Acontece com frequência. Às vezes o pai não dá bola, né? Ou pode às vezes até acontecer de no hospital não orientarem mesmo, né? E os pais não sabem, às vezes leigos, né? Então, às vezes chegam no consultório do otorrino ali crianças maiores, né? Para as fonos mesmo, né? Que já chegam... Já chega com a queixa, né? Não tá falando, exatamente. Né? Tá atrasado. Entendi. E claro que tem algumas perdas que acabam se desenvolvendo depois, mas tem algumas que são realmente congênitas, que a criança já tem aquele problema, né? O bebê já nasceu com aquilo, só que demora para ter o diagnóstico. Infelizmente, isso acontece ainda. É muito mais difícil depois que se iniciaram todos esses protocolos, essa triagem, mas ainda acontece. Entendi. E assim, quando descobre desde bebê, qual que é o passo a passo? Quais são as etapas que os pais têm que seguir ali para o filho ter o mínimo de prejuízo possível pela falta de audição? Então, tem essa questão que ela falou, né? De, dependendo do grau da perda auditiva, né? A criança vai ser indicada usar um aparelho auditivo mesmo, né? Então, desde pequenininho ali, quando tem o diagnóstico, ela vai passar por fonoterapia também, que é o estímulo com a fonoaudióloga, né? Para ir ensinando ali, aprendendo a questão da linguagem. E a utilização de aparelho auditivo. Nos casos de perdas severas a profundas, aí muitas vezes é indicado o implante coclear, que é uma cirurgia. O pessoal fala, né? O ouvido biônico hoje, né? Que, então, assim, é um implante que é colocado dentro da cóclea ali. E aí ele consegue proporcionar uma audição para aquele bebê, né, para aquela criança, de uma forma quase normal, assim, né? Só que tem que ter todo um acompanhamento, assim, é um processo muito longo, mas que hoje é possível que essas crianças com perda auditiva congênita ali sejam realmente implantadas e possam ter uma qualidade de vida ali, escutar como praticamente uma pessoa normal, assim. A audição acaba dentro da normalidade. Perfeito. Esse teste da orelhinha que vocês mencionaram, praticamente como funciona ali na hora de fazer com a criança? É super simples, não dói nada, é super tranquilo. É uma sonda que a gente introduz no conduto, né? Ele vai emitir um estímulo sonoro que vai estimular lá a cóclea e vai mandar o sinal de volta, né? E o aparelho capta essa resposta. Ele não diz o grau da perda, ele só diz se está ou não funcionando nessa integridade até o caminho da cóclea, né? Sim. Então, às vezes pode falhar, por exemplo, o bebê nasceu, ainda tem muito o vernix do corpo, né? Aquela massinha branquinha que fica em cima do corpo.
dentro do conduto. Então, às vezes, isso pode ser um indicativo, né, que falhou por causa dessa razão. Então, por isso, a gente também repete depois, né, em torno de 20, 30 dias. Mas é um exame rápido, né, em 2 minutinhos você faz, indolor, não causa desconforto nenhum para a criança. Perfeito. Ah, não, tranquilo. É que elas falaram que aí a gente... elas falaram do teste. processo, Sim, e o sim. processo todo, né, que é... É como vocês falaram do teste, eu fiquei curioso, não, né? Como sim. funciona. É super E até pra tranquilo. galera que tá assistindo entender também, a união que nós fizemos aqui, né? De uma otorrino com uma fono. Assim, qual que é a relação dessas especialidades pra conseguir chegar num resultado certo aí? Qual que funciona, o que combina aí? Eu acho super importante essa parceria com o otorrino, né? Porque existe uma troca muito grande, né? E uma dependência também, né? certeza. Um do outro. Da gente ter uma avaliação médica adequada, correta, para a gente poder seguir o processo da reabilitação, que é esse o nosso papel, né? Reabilitar esse paciente que está com uma perda auditiva. Então, a gente precisa, assim, muitas vezes o paciente chega até nós na Philips sem ter ido procurado um médico, vem porque está com alguma queixa, está com dificuldade para compreender, está com chiado, zumbido no ouvido, e ele vem para fazer uma avaliação auditiva, né? Muitas vezes a gente detecta já na hora de fazer a inspeção do meato acústico da orelha que ele está com um tampão de cera, então já encaminha para o otorrino direto, porque não tem como prosseguir, porque tem um impedimento ali no canal que vai já, por consequência, diminuir essa audição dele, né? Muitas vezes, nossos exames também, quando a gente faz a audiometria, que é para a gente determinar o limiar mínimo que o paciente está ouvindo em cada frequência, a gente analisa ali, faz a via aérea, que é o som, né? Que entra através da orelha, e a via óssea, pela vibração da mastoide. Então, dependendo do resultado da tua audiometria, você sabe se tu tens uma perda condutiva, uma perda mista, uma perda neurosensorial. Quando é uma perda neurosensorial que atingiu a cóclea, a gente sabe que a única solução seria o aparelho auditivo ou um implante coclear, dependendo do grau da perda auditiva. Quando existe uma perda mista, condutiva, eu preciso da avaliação mais do que nunca, né, do otorrino, para a gente poder verificar o que está acontecendo com esse paciente, se é o caso de uma prótese, né, auditiva, um aparelho auditivo, ou se é um tratamento medicamentoso, né, doutora Regiane? Em todos os casos que o paciente tem uma desconfiança ali de que ele tem uma perda de audição, o primeiro passo, na maioria das vezes, é passar pelo otorrino, porque daí é quem vai fazer o diagnóstico ali, se ele tem alguma alteração no ouvido, se ele tem uma infecção, se ele tem uma cera, ou não, se ele não tem nada visível ali, né, no exame físico, nenhuma patologia que ele descreva ali, né, uma infecção crônica, uma perfuração no tímpano, enfim. Né, muitas possibilidades ali. Mas se a partir disso eu defino, ele não tem nada aqui que eu vou resolver. Então, eu vou encaminhar para a fono, né, que é quem faz o exame auditivo, né? Então, os fonoaudiólogos que normalmente fazem a audiometria, que é o principal exame, né, o exame mais comum que a gente tem para avaliar a audição. Então, aí, a partir daí, a gente encaminha para eles fazerem esse exame. Com esse exame, a gente vai ter o diagnóstico da perda. Como ela já adiantou, a gente tem 3 tipos de perda auditiva. A perda neurosensorial, que é quando a gente tem uma alteração na cóclea, no nervo auditivo, né? Essa perda, na maioria das vezes, ela é irreversível, né? Então, o tratamento seria realmente o aparelho, né? A gente tem a perda condutiva, que é quando tem alguma alteração na orelha externa ou na orelha média. Então, por exemplo, uma cera, uma infecção, né? Alguma coisa que, às vezes, é tratável, né? Aí, a gente tem que avaliar justamente isso. E a perda mista é quando tem as duas coisas juntas, né? Então, geralmente é esse o caminho, né? É o otorrino, e aí em seguida vai para o fono para fazer a avaliação com os testes auditivos, né? Aí tem também várias opções, né? Vários testes que a gente tem disponíveis aí, mas o mais comum realmente é a audiometria. E aí, em alguns casos, vai ficar lá com a fono, né? Vai fazer o aparelho e tudo mais e vai resolver o problema. Em outros, a gente vai ficar fazendo esse acompanhamento sempre ali, otorrino, fono, né? E além da questão auditiva, só para comentar, tem a questão da linguagem também, que tem a fonoterapia, né, que as fonoaudiólogas fazem o treinamento mesmo de fala, né, toda essa questão para melhorar nas crianças que têm algum déficit, alguma alteração de fala, alteração de desenvolvimento, né, então as fonos também trabalham nesse sentido, não só na questão da reabilitação auditiva, né. Perfeito. Então, por isso que, assim, essa questão de otorrino e fono, a gente é muito parceiro mesmo. Assim, E ainda né? entra também a questão da voz, né? Das Sim, pregas vocais, exatamente. laringe. Então, que é muito associado, né? A área da fono é cabeça, pescoço, que nem do otorrino. É, Legal. para as pessoas que estão de fora, às vezes elas olham e falam, tá, mas
que Qual tem que é a a ver? relação? É, né? eu tô fazendo a pergunta aqui de uma pessoa que tá de fora e eu olhando e falando, oxe, mas por que as outras foram convidadas ali e estão na mesma empresa? Só pra saber e explicar pras pessoas. Só reiterando, eu não sou da Philips, tá? Eu Não. fui convidada, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, assim, eu tô como convidada realmente para passar a parte médica, o meu dia a dia como otorrino, né? Explicar realmente como que funciona essa questão da saúde auditiva, das perdas de audição. Mas eu não sou paga por nenhuma empresa, não tenho nenhum tipo de patrocínio, nenhum vínculo, tá? Eu vim realmente como uma convidada para explicar a parte médica de toda essa questão. Mas eu tenho certeza que ela já tirou alguma dúvida com você também. Mas ela falou, tô atendendo um paciente aqui, eu preciso tirar uma dúvida com você. Mas assim, eu Isso queria... acontece. Dúvidas não E faltam. o contrário Nossa. também, aí o Com contrário certeza. também, né? Mas falando um pouquinho mais sobre... Posso te interromper? Ah, é verdade! Senão a gente vai Tem que deixar elas vai com ficar com sede, sede, né? é Por verdade. favor. E, Com a garganta. vocês viram que eu falei no É. começo lá que a gente ia esquecer, né? Mas Você faz sabe parte. A gente já vai puxar Legal. também os nossos patrocinadores. Legal. Ok. A primeira delas é a Art Cup, que é uma empresa de itens personalizados. E ela deu esse brinde pra vocês. Tem um brinde pra cada que vocês vão poder utilizar Legal. pra beber água. Pode ficar à Pra vontade hidratar. pra Não, tomar café, dá pra fazer dá muita pra fazer coisa, muita não só coisa. beber Água água. só aqui, mas lá Tem na uma casa pra de cada, com itens personalizados com o nome de vocês, nossa, né? viu Tudo só? certinho, Da marca, legal. com a logo da Lindo. Philips. Então, gente, para você que Legal. precisa de um item personalizado, pode chamar a Art Cup. Tem o link aqui na descrição. Você vai conseguir adquirir o seu item personalizado. E eles têm não só canecas, mas diversos itens, como caderno, Moleskine, caneta. Todos você consegue pedir a partir do link que está aqui na descrição, que é o e-commerce deles. Vocês conseguem fazer o pedido a partir de lá, tá bom? E além disso... pode deixar que você bota um água aí, pera. Pode deixar Eu que já eu tava sirvo. pronto aqui. Bom, meus queridos, é o Também já seguinte, vou querer uma se aguinha. você quer um suplemento de qualidade para você utilizar aí depois de fazer uma academia, tá precisando de um whey protein, tá precisando de uma creatina, tá precisando de um ômega 3 aí, ou uma roupa personalizada, utilize o nosso cupom CDF lá no site da Growth Suplementos, tá? Lá você vai pagar barato nos suplementos que já são baratos, tá? Utilizando o nosso cupom, é claro. Então fique à vontade para utilizar o nosso cupom lá e ser feliz e pagar baratinho, fechou? Mais uma É isso, coisinha? hoje foi tudo fora de ordem, mas tem também o seu espaço, que é o estúdio que a gente tá fazendo a gravação aqui. Então, se você... A gente inverteu. Se você precisa fazer uma gravação de um podcast, a gente recomenda 100% você vir aqui no seu espaço, né? Um podcast aqui de Londrina, que tem a melhor qualidade da região, tá? Então, se você precisa gravar o seu podcast, ou então, se você quiser participar de um também, né? Deixa o convite aqui do Conversaria. Exato. Você pode chamar o seu espaço que eles vão prestar esse serviço pra você. Você fazendo é muito melhor, porque eu não tô acostumado. Lógico, você viu o beijo. Agora você faz o da Ocupa. Peguei desprevenido. Eu já não tenho cacique. Bom, você aí que tá precisando de reels de qualidade aí na questão audiovisual, mande um e-mail pra bruno@aocupa com 2 Cs aí, pra você que tá precisando produzir conteúdos pra internet. E você aí que tá precisando também fazer um ensaio não, que ele não tira Ensaio foto. não. Você que tá precisando fazer uma captação de qualidade aí, tá precisando gravar aí na sua firma, ou você quer ir em um lugar específico, contrate a Ocupa também, que lá o Bruninho, ó, leva microfone, leva tudo pra deixar você lindo e maravilhoso. Às vezes ele dá umas vaciladinhas, mas sempre entrega na hora, né, Brunão? Não, para de falar. Você viu? Eles foram nossos clientes, ó. Não, mas fala a verdade aqui. Pelo amor de Deus. Próxima vez a gente não inverte, não. Próxima vez a gente não inverte, não. Hoje eu tentei te pegar desprevenido, mas agora você me pegou também. Contrate a Ocupa, ó, a qualidade aqui é tudo nós. Então, beleza? Tamo junto. Ó, voltando aqui pro papo, vamos falar um pouquinho sobre os problemas auditivos, certo? Queria saber um pouquinho mais sobre quais, assim, o que mais chega pra... Eu ia olhar pra ela e ela falou, não sou dessa firma, calma aí. Eu queria falar, na verdade, da importância dos cuidados auditivos, porque eu sou uma pessoa que, particularmente, utilizo muito fone de ouvido. E lá no alto. E eu tenho certeza que uma hora ou outra, não quero rogar praga aqui que eu vou Vai dar ficar... problema. Vai dar problema, porque nós ouvimos falar aí que não faz muito bem, você utilizando ali em determinados decibéis. Mas depois isso aí é uma particularidade que eu falo com vocês, tá? Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, sobre os problemas auditivos e os cuidados também. Certo. Aproveitando o gancho dos fones de ouvido, né? Até a OMS teve um estudo recente que tem uma prospecção que até 2050, né? 2,5% da população vai ter problemas, né? De perda auditiva à população em função do uso inadequado do fone, né? Principalmente os fones que são intracanais, né? Que estão mais próximos do tímpano, então a intensidade sonora é muito mais elevada. O fone menos
prejudicial, perdão, seria o supra, né? Que ele traz mais conforto também e você não precisa uma intensidade, né, tão próxima ali do tímpano para trazer o dano. A questão dos decibéis que tu perguntou, né? Então, o que a gente sempre recomenda é usar a metade do teu volume, né? Que você tem ali, usar na metade, né? O aparelho ali, né? Do A gente vai aparelho. até Você 60% no você máximo tem ali né? um cursor do volume, Sim, né? Então, celular, assim, isso. Não colocar o máximo, né? Deixar na metade. E sempre fazer as pausas, né? Usar 1 hora, dar um descanso, depois volta de novo. Pelo jeito, você não faz nada Maria. disso, né? Rapaz, na academia eu não escuto nem o peso batendo. Exatamente. Nossa, Isso é um indicativo também, né? De que tá muito alto. Se a pessoa tá do teu lado e você tá escutando o som, né? Ou tu tá num ambiente e tá o barulho da academia e tu não tá percebendo, é um sinal de que esse volume tá excedendo, Rodrigo. né? Aos 80 decibéis, que seria o considerado por E algumas E horas. assim, além do volume alto, né? Eu gosto muito do interauricular. Eu adoro esse fone. Esses mais Supra. suavezinhos eu gosto pra trabalhar, que a gente tem os fones lá no... Fica mais Não vou falar a confortável. marca aqui também. Exato. Mas o interauricular pra mim é o máximo, porque eu não gosto de escutar o ruído externo. Ainda principalmente quando eu tô na academia ou quando eu tô na rua. Porque é perigoso, né? Na rua, né? Você Mas não tá esses escutando. fones Supra, se ele for de uma boa qualidade, ele tem uma boa vedação e uma boa acústica, Sim, né? Ele acaba impedindo. Então eu tenho que Mas investir é mais tem a que- questão de você se policiar realmente É. pra não deixar muito alto, né? Você cuidando ali a intensidade de som que você tá deixando no teu aparelho, né? E tentando não ficar o dia inteiro usando Exato. fone ali, provavelmente já não vai ter tanto problema assim, né? Tudo que elas estão falando aí, eu tô assim, ó, check. check. Tudo que Eu não faço pode, tudo. a gente tá Tudo que fazendo. não É pode. porque a gente trabalha com Exato. vídeo. Então a Sim. gente trabalha o dia inteiro ouvindo Sim. alguma coisa. Uhum. Nossa, nunca que eu deixo 60% ali no computador. É sempre 100%. Nossa. Mas geralmente... É o costume, né? Geralmente a gente trabalha, por exemplo, com um corte de... Habituação. Pode falar? Não, eu digo, tá. às vezes é a questão da habituação, né? Sim. Se tu baixar um pouquinho, parece que tu já não tá É. ouvindo da mesma forma, né? Mas na Teve realidade... um momento, assim, que eu tive que trocar de fone. E aí, o fone de ouvido que eu usava antes, eu não escutava. Eu escutava ao redor, só que ele isolava bem e eu conseguia ouvir direito. O outro não isolava Exato. tanto. E eu não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá no computador. Tem como voltar a acostumar o ouvido com sons mais baixos ou já era? Não, se tem. for só uma questão de hábito, sim, Exato. né? O problema daí, quando a gente tá falando em realmente exposição crônica, né? Volumes muito intensos, é porque daí você adquire realmente uma perda auditiva induzida por ruído, que é Sim. PAIR, que a gente fala. E essa perda auditiva, ela é uma perda irreversível, né? Aham. Então, antigamente que, por exemplo, nas empresas que tem muito barulho, né, máquinas, essas coisas, e antigamente não existia o uso de protetor auricular, né? No EPI, Era né? muito alto o índice de perda auditiva induzida por ruído. Hoje a gente já não observa tanto isso porque tem todo, né, a questão de medicina do trabalho, assim, em cima disso, para o uso realmente desses protetores, né? Então, assim, vocês que têm um uso, né, mais para questão de trabalho, com vídeo, audiovisual, essas coisas, é realmente cuidar para não deixar a intensidade do Sim. som tão alta, né? Porque vocês não têm como, né? É inevitável realmente vocês estarem expostos a isso. Mas é realmente tentar controlar a intensidade. Quando vocês não estiverem usando ali, tentar dar um descanso, né? Para a Sim. orelha, né? No momento de lazer aí, evitar realmente o uso do fone, né? Mas tem como, a partir de quanto que vai ter essa lesão, assim, ou não? Vai depender de pessoa para pessoa? Como que funciona? Aí, então, essa questão que ela falou da intensidade do som em 80 decibéis, né? Aham. E aí, eu não vou me lembrar certinho a quantidade de Exato, horas é. de exposição ali. Mas tem um número, sim, Ah, existe. tá. 80 decibéis, Acho que tantas 8 horas de por exposição. dia, né? Não vou me lembrar. Também Mas não assim, tenho aí certeza. quanto maior a intensidade, né? Tipo, 90, 100 e tal. Aí o tempo de Menor. exposição Ah, é menor, entendi. né? Aham. E aí vai diminuindo conforme o aumento do volume ali. Aí, a partir daquilo, você já pode começar a ter lesão, sim, nas células da cóclea ali, né? Então, Que é isso, que é irreversível. Sim. Né? aham. E assim, então vamos supor que uma pessoa teve essa lesão, né? Tá com um problema na audição. O que vocês... E também tem uma dúvida na questão de idade. A partir de quantos anos que vocês atendem, né? E qual que é a solução que vocês têm para esses pacientes? Certo. Aqui na Philips, em Londrina, a gente atende a partir dos 15 anos, né? A gente não trabalha com os aparelhos auditivos pediátricos, então, a partir de 15 anos, os aparelhos já são
iguais, Sim, né? entendi. Da faixa da adolescência adulto e e adolescente. adulto e Aham. adolescente. Criança que é diferenciado, Uhum. né? E você perguntou a questão... De como que funciona o atendimento dessas pessoas. Certo. Então, aí, essa pessoa, né, tem essa queixa, provavelmente ela passou pelo otorrino, Uhum. né? Porque muitas vezes eles têm essa questão do zumbido, do chiado, parece que tem uma cigarra na orelha, né? Às vezes já começam com aquela coisa, não entendi direito, Sim. pode repetir, né? Alguns sinais de que está havendo algum comprometimento da audição. E aí eles vão procurar o otorrino, ou se eles vierem direto, né, até uma fonoaudióloga para fazer a avaliação, né, e que nem a gente comentou antes. Inicia todo o processo fazendo a avaliação auditiva, que é composta principalmente da audiometria tonal e vocal, que ali a gente vai conseguir determinar o limiar auditivo desse paciente, né, Sim. se existe uma perda ou não. Se existe essa perda, né, a necessidade de encaminhar novamente para o otorrino para a gente fazer esse trabalho, né, de parceria. Percebendo que é uma perda que não tem tratamento, né, médico ou cirúrgico, que é indicativo do aparelho auditivo, a gente começa todo esse processo de avaliação relacionado à prótese auditiva, né? Então, Perfeito. dependendo do grau da perda, da configuração da perda auditiva, das atividades de vida diária, são vários fatores que a gente interpreta para a gente poder estar determinando qual o tipo de aparelho mais adequado, né? Muitas vezes o paciente já conhece, sabe que é aquele aparelho bem pequenininho, né? Que é o intracanal, mas nem sempre ele é indicado para uma perda, por exemplo, leve, né? Para uma perda severa, Sim. moderadamente severa, né? Então, tudo vai depender ali da avaliação auditiva, do grau da perda, para a gente poder fazer a escolha melhor para o paciente. Então, a gente tem os modelos intracanais, que são para perdas leves, moderadas, até moderadamente severa, e de perda leve até uma perda severa, profunda, a gente tem os aparelhos retroauriculares, que são os modelos que vão atrás da orelha, né? Alguns, eles são conectados com molde ou com receptor no canal. Aqui, por exemplo, eu trouxe um modelinho, que é o que acaba saindo bastante. Eu vou pedir né? só para você... Põe na caixinha. Dela. Pode erguer mais, na altura mais para frente do microfone, mais ou menos. Aqui Pode é a erguer sua mais câmera, um pouco. ó. Aqui, Isso, aí, Aí. perfeito. tá? Então, esse é um modelo retroauricular, Uhum. com receptor no canal. Sim. São recarregáveis. Então, o paciente coloca aqui à noite para carregar. No outro dia, retira, coloca no conduto. Ele liga automaticamente. Você está com ele aqui na orelha. E a amplificação de acordo, né, com a necessidade do paciente, né? Porque Legal. esse ajuste todo do aparelho auditivo, ele vai ser feito baseado no limiar auditivo dele, tá? Só vou tirar que ele ligou aqui para mim, tá amplificando. Ela começou a escutar mais. Comecei a escutar mais. Né? Nossa, Então, e ele é eles- super, discreto, levezinho, Isso. né? Ele fica bem imperceptível também na orelha. Mostra a caixinha né? também, só para o pessoal ver. Mostro. É bem parecido com as de caixinhas fone de fone mesmo, de ouvido, né? né? Igual, quase igual a É. minha. Então, ele tem uma durabilidade aqui, 3 dias, né? Sem estar conectado na tomada, Aham. né? Depois disso, você dá uma carga de novo no carregador e ele tá aqui carregando, tirou, ele tá ligado. E os modelos, né? Intracanais ou intracanais, que são esses Ergue que mais são um pouquinho. Aí, feitos, isso. né? A gente faz uma pré-moldagem do conduto do paciente, né? Do ouvido, e aí a gente faz também todo o processo de Esse adaptação. só fica lá dentro, Esse né? fica dentro do canal. Aham. Esse é ainda mais discreto. Ele é mais discreto ainda, né? Então ele fica super... Caraca. Quase não Bom, aparece. Nossa, mas é. esse não dá medo de cair, não? Não, porque como é feita a pré-moldagem, Aham. né? Você faz exatamente do tamanho do seu conduto auditivo. Então, não tem risco de cair, não. Nossa, Né? Ele encaixa perfeito. Encaixa. Tanto esse aqui também, Aham. ele tem um encaixe perfeito, porque a gente vai analisar, né? Então, é toda uma análise, né? O conduto, o formato, o tamanho, né? Para a gente saber também qual o tipo de acoplador que a gente vai colocar Uhum. para estar repassando esse som, né? Perfeito. Nossa, mas modernizou muito, porque antes, na rua que a gente sai e dá uma olhada nas pessoas que utilizam o aparelho, o que a gente via era o grandão, que dá pra ver de longe, né? E as pessoas, quando vão buscar esses aparelhos, elas prezam muito pelo discreto. Sim, ainda tem muito essa questão, esse, né, estigma, essa questão da estética, né?
E por incrível que pareça, que a gente vê muito lá os homens mais preocupados com a mulher. É mesmo? A mulher é mais cegada? A mulher ainda vai mais de boa, sabe? Na questão do retro, tá de boa. Mas o homem já tem uma questão mais que ele quer algo mais discreto, que fique menos visível, né? Então, mas sim, mudou muito, né? Tanto a estética dos aparelhos auditivos, antigamente eles eram um padrão maior. Claro que por uma perda profunda, o aparelho ele é maior porque ele precisa, né, ter uns componentes, ganho, tudo diferenciado de um modelo receptor no canal, por exemplo, que já é menorzinho. E o grau da perda também, então ele não tem uma necessidade de tantos componentes lá para dar esse ganho maior para o paciente. E, então, antigamente, sim, tinha essa questão, né, deles serem maiores. E a tecnologia também mudou muito, né? Antigamente, eram aqueles aparelhos analógicos que aumentavam um som baixo, um som alto, tudo da mesma forma. Então, era aquele paciente que realmente dizia, nossa, o aparelho é horrível, né? Eu não consigo usar. Principalmente se eu tinha uma perda leve, moderadamente severa. Quem já tem uma perda severa profunda quer volume mesmo, né? Então, não se importa. Com a tecnologia e agora com o uso da inteligência artificial, a Philips trabalha toda com essa parte da inteligência artificial na produção sonora do som. Então, o aparelho conseguiu aprender o que é fala, o que é ruído. Eu sempre digo, é óbvio que o ruído vai ser amplificado, porque a gente vive num mundo ruidoso e a gente precisa, né, desse ruído até como sinal de alerta, né? Então, ele vai amplificar, só que de uma forma muito mais reduzida. Ele consegue controlar e ajustar automaticamente essa questão dos ruídos, atenuar, né? E aí, com isso, ele vai fazer com que a fala também fique mais clara, mais confortável. E com essa parte toda da tecnologia digital, a gente consegue ajustar de acordo com cada banda de frequência, né? Antes era uma coisa mais generalizada. Então, a gente tem aparelhos que tem 24, 32 canais, 18 canais. Então, eles estão ali ao mesmo tempo, né? Se comunicando e fazendo os ajustes. O que é baixo vai entrar como baixo, o que é médio como médio, o que é alto como é alto, mas não desconfortável para o paciente, né? Então, a gente consegue dar um acesso aos sons da fala. Sim. Nossa, evoluiu demais. Muito, demais. E uma coisa que também facilita, que eu sempre digo que tem que ter os dois lados, né? Que toda essa tecnologia você consegue conectar baixando o aplicativo no celular. Então, você consegue controlar o volume, gerenciar o programa. Você encontre meus aparelhos auditivos. Por exemplo, o paciente foi lá no barbeiro, tirou para fazer, né? Cortar cabelo, fazer barba, foi embora e esqueceu. Chegou em casa, lembrou, nossa, onde está meu aparelho? Você vai ali no aplicativo, encontre meus aparelhos auditivos, ele vai dar a última localização, né? Um Waze do aparelho auditivo. E toda a parte do streaming também. Então, você escuta a ligação, tocou o seu celular, você aceita, você recebe o áudio diretamente no aparelho auditivo. Só você escuta. É um fone de ouvido. É isso que eu ia falar. Falou, virou um fone de ouvido. Virou junto o fone de ouvido. Um WhatsApp, um podcast, né? A pessoa tá ali indo trabalhar, né? No ônibus, ou tá em casa ali, quer escutar alguma coisa, ele vai receber sozinho no seu aparelho auditivo. Não vai perturbar ninguém. Não vai dar briga, né? Caso eu perca, por exemplo, um só, entendeu? Ele, no aplicativo do celular, ele tem alguma configuração do aparelho emitir algum som para você conseguir escutar e vir aquele já com o outro aparelho, é claro? Não. Não? Não. Ah, tá. Não. É que tá tão parecido com um fone de ouvido que, por exemplo, no seu do Bruno, meu fone de ouvido, você clica, ele faz barulho. Aí você sabe onde é que ele tá. Ah, beleza. Já fica uma ideia aí para as próximas. Uma ideia pra Philips aí, ó. Pensar nessa doutora, questão. A Aline estava falando sobre a questão do homem e da mulher, de homem e de mulher. Eu queria saber o seguinte, com relação a problemas auditivos. Tem uma incidência mais em homem ou em mulher ou não? Não tem muito isso? Não tem muito isso, não. Porque geralmente você mencionou que muitas vezes uma pessoa que é muito exposta a barulhos, por exemplo, não utiliza EPI, Sim. trabalha em obra, mas não utiliza o auricular. Sim, aí pode ser que venha a ter problemas. Né? Talvez, eu não sei te falar realmente como que é a questão da porcentagem, né, incidência, assim, mas se for analisar como a gente tem mais trabalhadores homens nesse meio, né, talvez seja realmente maior a incidência desse tipo de perda auditiva nos homens do que nas mulheres, mas não sei te afirmar com certeza. Mas, no geral, assim, não.
por exemplo, a presbiacusia, né, que é a perda auditiva do idoso, que é o mais comum deles Isso. atenderem, né, nessas empresas de aparelho auditivo, né? Então, não tem diferença, assim, tem um componente genético importante. Então, se tem um histórico familiar, né, pais, tios, Isso. avós, enfim, que tinham perda de audição, a pessoa tem maior chance também de desenvolver, né? Mas com relação ao sexo, a princípio não, assim. E assim, eu tenho um caso da minha família que a minha avó, ela tem problema de audição, só que ela ainda tem preconceito com a questão do aparelho auditivo. Sim, e é engraçado E- que nos idosos parece que é mais do que Então, dos isso que eu mais ia jovens, perguntar. assim. Realmente existe a maior parte das pessoas que ainda tem preconceito é de quem mais sofre, Sim. né? Sim. E por que você acha que acontece isso? Eu acho que talvez a população mais jovem já está mais acostumada com essa questão de tecnologia mesmo, né? Até os fones de ouvido, assim, a gente já tem mais hábito de usar, de ver. E acho que essa questão de bullying, de preconceito, já tem sido muito mais trabalhada na nossa cabeça, né? Com o passar dos últimos anos, assim, do que nos mais velhos, né? Então, eu acho que a gente tende a vencer as barreiras do preconceito, né? Os mais novos, a gente está tentando, né, vencer essas barreiras já nos últimos anos aí. Eu acho que tem a ver com isso. E essa questão de já estar habituado mesmo às tecnologias, né? E os idosos, não. Para eles é um mundo novo, né? Você tá com um negócio conectado na orelha ali. E não sei como que é a sua experiência com isso, né? Talvez Ali. esse sentido, assim, né? Dessa imagem que eles tinham anterior dos aparelhos Aparelho auditivos. grande, né? Ah, que sim. a maioria É, exato. né, relatava isso, é horrível, né? Não dá para usar, não dá para suportar. Então, já fica com aquela ideia de que não vai ajudar. Sim. E, na realidade, ajuda muito. A gente tem tido, assim, ultimamente, cada relato, assim, né? Que até o paciente se emociona, chora ali, assim, por dizer assim, nossa, obrigado por poder voltar a ouvir, né? Meu ouvido está funcionando de novo, né? Sim. Então, assim, de dizer pra gente assim, nossa, eu tô escutando o barulho da torneira pingar. Quando eu caminho, faz barulho, né? O movimento da roupa arrastando, né? Na cadeira. Então, assim, é surpreendente, assim, a reação que eles têm depois de que eles adaptam e de pensar, por que eu não fiz isso antes, Sim. né? Tirando toda essa questão, assim, né, do preconceito que eles têm, a questão, né, de não conhecer também, de não entender o que acontece, né? Porque a perda auditiva não é só a diminuição da audição, e sim todo o resto que envolve, que é muito, né? É o isolamento social, é a irritabilidade, um cansaço mental muito maior, porque quando a gente tá com uma alteração na audição, que eles costumam muito dizer assim, eu ouço, mas eu não entendo, né? Por que isso está acontecendo? Eu sempre digo, o ouvido ouve, mas quem faz essa compreensão, esse entendimento, é o cérebro. E esse som não está chegando dessa mesma forma lá no cérebro, né? Então, há um desgaste muito maior em relação à atenção, à memória, à cognição, fatores esses que cada vez mais, né, os estudos, a ciência está mostrando que tem uma grande relevância com a questão das demências, né? Então, a falta da audição não é só o se comunicar, né, o relacionamento com as pessoas, mas também questões, né, cognitivas de demência, né? E o isolamento, a pessoa também vai ficando deprimida. Exato. Então, são Quadros várias... depressivos relacionados à perda de audição no idoso, assim, né? Muito. Vai se isolando cada vez mais, porque tá lá, num almoço com a família, ele não escuta nada. Todo mundo conversando ao redor ali, quanto mais gente falando, menos ele entende. Então, ele vai se isolando, vai ficando lá no cantinho, não quer mais sair de casa, deixa de sair para conversar com os amigos, deixa de ir na igreja, né? Que é um lugar que muitas vezes os idosos gostam, né? E aí, cada vez ele vai ficando mais depressivo, né? Então, realmente tem uma relação com o aumento do índice de demência e de depressão nos idosos, assim. Eu acho que o idoso, ele é mais, assim, um pouco contra, porque, assim, o jovem, ele quer o quê? Ele quer escutar. Exato. Ele tá no começo da vida, ele fala, mano, eu quero escutar. Eu preciso escutar, né? O que tiver pra eu usar, eu quero usar pra escutar. Agora, uma pessoa mais de idade fala, já Muita foi, gente né? Não tem que provar mais nada. já foi meu tempo. Mais um problema só. Mais um probleminha. E são, né, muitos que reclamam, mas eu tô escutando demais, né? Esse barulho incomoda. Mas qual barulho incomoda? O passarinho cantando, o cachorro latindo, né? Coisas que ele não percebia mais. Mas eu digo, graças a Deus que o senhor tá podendo ouvir tudo isso novamente, né? Então, tem todo... Não é só voltar a escutar, mas fazer o que com isso que eu estou escutando? E o cérebro leva um tempo, né? Eu sempre digo, até 6 meses depois que adaptou o aparelho auditivo, para o paciente
né, aclimatizar o cérebro, habituar e ele começar a reaprender, né, que sons são esses. Porque você esqueceu, ficou 10 anos sem escutar. Não vai ser do dia para a noite que vai estar tudo bem. E muitas vezes mesmo com a adaptação, com toda a avaliação feita, né, bem certinho. Hoje a gente faz um exame que também nos dá uma segurança muito maior em relação ao que o aparelho auditivo está dando, que é um exame chamado verificação eletroacústica, um mapeamento de fala, né? Que você vai saber exatamente o que o aparelho está dando dentro do ouvido do paciente. Então, você faz lá a audiometria, faz toda a parte da verificação, coloca lá o fone junto com o aparelho auditivo, vai medir a ressonância da orelha e o que está entrando de som baixo, de som médio, de som alto, se eu estou conseguindo dar esse acesso para ele, né? Então, isso nos garante que eu estou dando acesso, ele está ouvindo, mas nem sempre esse ouvir vai trazer a compreensão de volta. Muitas vezes ele vai botar o aparelho auditivo, a gente vai trabalhar, vai estar sempre fazendo o acompanhamento, né? Fazendo ajuste quando for necessário. E vai precisar também, muitas vezes, do treinamento auditivo, que é justamente estimular, né, o córtex auditivo em relação a compreender esses sons novamente, né? Porque essas habilidades de atenção, de detecção, de discriminar os sons, está tudo prejudicado pela falta da audição. Perfeito. Tem pessoas que depois que começam a utilizar o aparelho, elas, igual você falou, elas ficam, durante o período de adaptação, é claro, elas ficam um pouco mais irritadas, porque, por exemplo, elas estão escutando sons que às vezes está incômodo e aí faz tempo que ela não escuta. Tem alguns casos assim ou não tem? Não, a gente até orienta, né? A gente, quando faz a primeira adaptação, a gente nunca deixa no alvo, no 100%, né? Justamente para ir fazendo esse controle, né? Para ser o mais confortável para ela. Porque não adianta eu deixar no alvo, mas ser algo que no momento ela não está conseguindo suportar, né? Então, a gente já baixa um pouquinho esse ganho para ela, para ser algo confortável. E hoje, como eu falei, com essa tecnologia... Claro, quando a gente coloca ali, adaptou, fez todos os ajustes, né? Fez a verificação. A gente tá... Nossa, mas tá alto. Eu tô achando essa voz alta. Não, vamos conversando, eu vou mexendo aqui, vou explicando, vou baixando um pouquinho. Quando chega no final, nossa, até esqueci que eu tô com o aparelho auditivo. Porque assim, né? Aquilo já ficou natural, já deu para ela, né? Se ambientar com aquele novo som. Sente que o aparelho é super confortável, não é uma coisa que machuca, que dói, né? Então, acaba correndo tudo bem. Mas, claro, se ela precisar, né, sentir... Porque eu sempre digo, é usando que ela vai poder me dizer também o que tá bom e o que não tá. E através das queixas dela que a gente vai ajustando esse aparelho para dar o 100% para ela, né? Entendi. Eu queria entender também, assim, depois que a pessoa já tá com o aparelho, o que ela precisa fazer de manutenção, tanto da parte, né, do aparelho, assim, o que ela precisa para manter o aparelho durando o mais tempo possível, e também, às vezes, fazendo um exame com você, e também da parte, né, da doutora. O que ela precisa fazer de acompanhamento a partir do momento que ela já está ali com o aparelho funcionando. Acho que a gente pode começar pelos aparelhos e depois a parte da doutora. Então, assim... A partir do momento que ela vira nossa cliente, né? Eu sempre digo, eles vão ter atendimento vitalício, né? Então, a gente vai ter sempre um acompanhamento. Temos um protocolo dentro da Philips, né? De toda a parte, desde o processo de avaliação, de adaptação, como pós, né? Então, a gente vai ter já os agendamentos mensal, trimestral, semestral, anual e, Legal. né? Por conseguinte... Caso qualquer coisa precise antes, é só fazer um agendamento, né? E vai lá e a gente vai estar fazendo esse controle. A gente vai estar sempre analisando o aparelho, como é que tá, se tá tudo certinho. Às vezes, acaba o filtro obstruindo de cera. Então, assim, acaba o aparelho ficando mudo, a gente troca. O paciente também pode fazer essa troca em casa. A gente faz todo esse processo de orientação de higiene, de limpeza, os cuidados, né? Hoje em dia se ouve muito falar que os aparelhos auditivos são à prova d'água, né? Mas se a gente for no IP68, na Anvisa, você vê que eles são resistentes à água e à poeira. Então, antigamente, não pode molhar que vai estragar. Agora, esqueceu, entrou no chuveiro, deu um mergulho,
não vai estragar, Aham. né? Mas a gente sabe que é um componente eletrônico que a gente tem que Não cuidar. pode nadar com ele. Né? Você pode até dar um mergulho, né? Aham. Ficar ali, mas depois você tem que tirar, secar, Sim. colocar dentro de um desumidificador elétrico, né? Que ele vai realmente fazer essa secagem do aparelho auditivo, né? Diferente das sílicas, que são aquelas bolinhas que seca, mas é algo mais superficial, Aham, né? sim. Esse eletrônico, ele realmente é um secador, então ele vai otimizar mais a vida útil do aparelho auditivo. Sim. Um aparelho auditivo, a fábrica, né? As fábricas sempre falam em torno de 5 anos, mas tem pacientes que têm 8 anos, 10 anos, 2 anos. Tudo também depende dos cuidados, cuidado. né? E desses acompanhamentos que a gente vai tendo em relação ao aparelho auditivo. E também, uma vez por ano, a gente refaz a audiometria para ver se alterou alguma coisa, se mantém ou não, se a gente precisa fazer um novo ajuste, um novo ganho para esse paciente, né? É orientado também o retorno, né? Para fazer o acompanhamento sempre com o otorrino. Uhum. Né? Então, essa parte toda a gente sempre tem o cuidado, né? De estar dando essa assistência e o acompanhamento para o paciente. Perfeito. E como que funciona da sua parte? Então, em geral, eu oriento os pacientes, assim, para pelo menos uma vez por ano, né? Fazer um acompanhamento, uma consulta de rotina. Às vezes ele vai chegar lá, vai estar tudo bem, né? Mas às vezes pode ser que ele vá lá, tem alguma inflamação ou alguma cera, alguma coisa que a gente vai, né, fazer ele na consulta de conduta, de procedimento, para ajudar realmente na adaptação do aparelho, no uso do aparelho auditivo ali. Né? Então, é mais isso o acompanhamento, assim, pós-aparelho, né? Seria isso. Outra pergunta para a doutora e também, Aline, quero que você responda depois também. O mau uso dos aparelhos aqui, certo? Pode piorar uma pessoa que já está com a surdez? Por exemplo, ela não está utilizando no volume certo, entre aspas, certo? E aí isso acabou prejudicando já essa... Não, é doença? Doença que fala? Sim. Prejudicando essa doença? Porque, assim, ó, quando a gente faz o ajuste, que a gente vai dar o ganho de acordo com a perda dela, Sim. né? O próprio... a gente determina ali, né? Uma faixa, vamos dizer, que ela vai poder ajustar esse volume. Então, assim, não vai ser prejudicial para ela, Sim. né? Porque o que eu estou dando para ela é o que ela precisa, Sim, sim. né? Então, ela tem uma faixa para estar mexendo, né? Porque dependendo do ambiente que ela tá. Sim. o ambiente está mais barulhento, está muito alto, eu posso diminuir um pouquinho o volume. Ah, não, está muito baixo, eu vou aumentar. Mas você tem um limite. Então, assim, eu aumentar o meu volume não vai prejudicar a minha Entendi. audição. Tá? Vocês já deixam reguladinho ali Sim, para é caso tudo- a pessoa fala, nossa, eu quero dar Exato. mais volume. Não, Ela já, tem um já vai ter um limite. limiar. Exato. É da que nem hora. o volume, né, do celular, que você tem um limite ali que você consegue aumentar o som, Sim. né? Então, da mesma forma, e aí acaba com isso não trazendo danos, né? Sim. O que sim, que é importante, acho a gente falar, que hoje tem muito, que o pessoal vai no Google e coloca aparelho auditivo e aparece os amplificadores, né? Aí é outra questão. É como se fosse um aparelho auditivo, mas ele só dá volume. Aí esses sim causam danos, né? Porque ele não é ajustado, você não controla, ele dá um volume. Então, esse sim, se não tá ajustado, né? Como As pessoas conseguem comprar esses equipamentos sem uma... Receita. Não sei se é chama receita, né? receita. Sim. É Porque- que não são iguais, né? Aham. a esses Esteticamente, aparelhos. eles são Esteticamente, iguais. sim. Sim. Aí muitos pacientes acabam achando que Acham é, que né? é. Acham que é a mesma Uhum. coisa e é mais barato, né? Ah, vou na internet Sim. ali, né? Sim. Shopee. Vai no Google ali, Mas vai lá no pesquisa e- Google, dá uma busca, É. aparece vários aparelhos auditivos, mas que na realidade são amplificadores, que eles só aumentam. Aí esses sim Aham. trazem prejuízo para a audição, né? Porque Entendi. você não sabe exatamente, né? O quanto. E É, se quanto você que tem uma precisa, né? perda, É. né? Eles acham que tem. É porque às vezes você tá usando aquilo lá como fone de ouvido, praticamente, só para o ambiente ficar mais Isso. alto, né? Isso. Exatamente. Ó, falando um pouquinho mais sobre mitos e verdades sobre a questão dos aparelhos auditivos e também envolvendo a questão da surdez, tá? Uma de cada, vocês podem se negociar aí sobre os principais mitos desse assunto, que, por exemplo, chega no seu consultório, chega lá na empresa, na sua empresa, pode ficar à vontade do que vocês lembrarem aí.
do que é recorrente, crenças populares. Quando você chegou ali, você eu falou falei da gagueira, não sei se né? pode falar aqui, mas da gagueira. Melhor não, melhor Você falou ali que as pessoas tinham uma crença popular com relação à gagueira, que tinha que fazer aquilo lá, porque daí sim ia sarar. Passava a gagueira. Assustei, rapaz, assustei. Eu acho que de perda de audição, assim, é interessante às vezes da questão do zumbido, né? Tem paciente que é uma queixa bem comum também no consultório, né? A queixa de zumbido, o paciente chega achando que o zumbido vai deixar ele surdo, assim. Eu tô com zumbido, vou ficar surdo por causa do zumbido, assim. Não é bem assim. Na verdade, o que a gente sempre tenta orientar o paciente? Que o zumbido, ele é um sintoma. Então, a partir desse sintoma, a gente vai tentar achar a causa desse zumbido, né? Então, esse é um mito, né? Não é porque ele tá com zumbido que ele vai ficar surdo. Não. Sim. Pode ser, sim, que esse zumbido tenha relação com uma perda de audição. Inclusive, é a causa mais comum, né? Mas aí a gente vai fazer audiometria, vai fazer os exames auditivos necessários. E se realmente houver uma perda ali, que tem indicação, né, de aparelho, a gente vai fazer o encaminhamento para as fonos aí, né? Mas não é porque ele tem o zumbido que ele vai ficar surdo, né? Então, isso é um mito que é bem comum no consultório. Como que é o zumbido? É muito parecido, por exemplo, quando você vai na balada e você sai... A maioria das vezes é esse, mas a gente, tá. inclusive... questiona o paciente como que ele escuta. Porque tem uns que falam que é um som de cachoeira, tem uns que falam que é uma cigarrinha, um pim, um apitinho. Então, existe o zumbido pulsátil, que é como se fosse o coração pulsando dentro do coração. Que daí a gente tem que, né, investigar o que é, da onde tá vindo esse som, né? Então, existem os tipos diferentes também de zumbido, que daí o paciente que vai relatar, né? A característica ali. Isso. Até a gente faz lá na Philips porque, né, a queixa é muito grande do zumbido decorrente da perda auditiva. 90% dos casos é associado à perda auditiva e o restante é problemas como a doutora Regiane falou, né? Pode ser vascular, pode ser metabólico, pressão alta, diabetes, enfim, Nossa, um monte de coisa. N coisas. Causas Até musculares, bruxismo, né? Tensão cervical, alteração na articulação temporomandibular. Então, isso tudo pode também, né? Fazer com que o zumbido esteja mais intensificado, né? Quando o paciente vem com essa queixa também do zumbido associado, né, à perda auditiva, a gente faz um teste que chama acufonometria, que é justamente para dar nome e sobrenome para o zumbido, né? Tentar entender como é que é esse zumbido, qual é a frequência que ele tá, qual é a intensidade que o paciente percebe esse zumbido, porque muitas vezes você vai tratar com o aparelho auditivo quando ele está relacionado à perda auditiva. Então, você vai usar o aparelho em torno de 6 meses para ver se esse zumbido vai minimizar, porque geralmente o zumbido ele acontece na perda auditiva porque ele parou de ouvir os sons, né? Sim. Então, o cérebro não fica parado. Ele dá um jeito de criar alguma coisa para substituir a ausência daquele som. Então, ele cria ali esse zumbido, né? Então, muitas vezes, o paciente está usando o aparelho auditivo em torno de 6 meses. Continua a queixa do zumbido, a gente tem um trabalho, um tratamento, né? Hoje a gente tem o gerador de som, que é como se fosse mascarar esse zumbido. Então, a gente, através da acufonometria, dos testes que a gente realiza, a gente vai determinar ali qual a intensidade que eu vou gerar um som para tentar mascarar esse zumbido, né? Perfeito. Sendo que, assim, o zumbido, quanto mais foco a gente dá, mais ele tá ali, né? Então, também o aconselhamento no trabalho do zumbido é muito importante, né? Você tentar esquecer ele. É que nem quando a gente tá com uma dor. Quanto mais eu penso naquela dor, mais forte ela tá, entendi. né? Então, o zumbido também entra mais ou menos assim. A gente não pode dar essa força tão grande que ele tem, né? Entendi. Não pode focar nele, porque senão ele fica pior e vai aumentando. E lembrando, claro, né? Tirou o aparelho auditivo, foi dormir, o zumbidinho tá lá, volta, né? Que você não consegue eliminar ele se for uma questão, Entendi. né, auditiva. Uma das orientações é justamente o paciente evitar o silêncio. Ele ter sempre um ruído branco ali, né? Um barulhinho de chuva, um chiadinho ali. E tentar focar nesse barulho, principalmente na hora de dormir. Porque é uma queixa bem comum, assim. Mas aí eu vou tirar o aparelho pra dormir, é bem nessa hora que o zumbido me incomoda. Então, ruído branco ali para tentar amenizar. Mas o ruído o gerador branco de som é mais ou menos esse, né? Ruído. Exatamente. Ruído, mas como que, aí, por exemplo, ela pode pôr no celular? Spotify, YouTube. Você pesquisa lá. Ruído branco. Hoje em dia é muito legal. fácil, assim. Tem até aplicativos que geram, né? Que tem barulhinho de ruído branco ali. Então, é bem comum, é bem fácil você encontrar, assim, né? Sim.
E aí vai desde um barulhinho de chuva até um chiado mesmo, tipo aquela televisão fora do ar, assim, sabe? Então Tá, pra não barulho de ar, incomodar. barulho de ventilador ligado, sabe? Esse tipo de som. Assim, tem que ser um som contínuo Aham. e não deixar numa intensidade muito alta também. A gente fala que tem que Só- ser numa intensidade, assim, mais ou menos, né? Mais baixa até do que o zumbido ali. É pra ele do que a percepção. cobrir, mais ou menos, cobrir Exatamente. o ruído Exato. ali. Ah, entendi. Exatamente. Focar naquele outro som, assim, é enganar o cérebro, sabe? Isso. Pensar naquele Põe de barulho ali. chuva. Aham. Oceano, uma Ah, cachoeira, legal. né? Exatamente. Pra dormir é bom. Então. É. E, assim, uma última curiosidade sobre o modelo que vocês trabalham. Como que funciona a contratação? Assim, ele, a partir ele vai adquirir o produto e depois tem uma assinatura? Como que é? Assim, não precisa entrar em detalhes de valores, né? Uhum. Mas só para a pessoa que assistir esse podcast e depois compreender como que vai funcionar a partir do Certo. momento que ela tiver um aparelho. Primeiramente, o paciente vai chegar lá, vai fazer todo o processo da avaliação, Uhum. não tem custo nenhum, né? Legal. Então, toda essa parte de avaliação, identificação, aconselhamento, a indicação do aparelho, é tudo de forma gratuita. Uhum. A gente vai adaptar o aparelho, ele vai fazer uma experiência ali, né? Se ele tiver interesse, ele pode fazer uma experiência domiciliar, né? Para usar alguns dias em casa, para ver como é que é o ambiente em casa, no trabalho, na rua, que é diferente do ambiente da clínica, Sim. né? A partir do momento que ele adquire esse aparelho auditivo, né? Ele vai pagar o valor do aparelho, mas toda essa parte de acompanhamento clínico, de atendimento, de ajuste, de orientação, não tem custo nenhum para o paciente. Legal. Então, ele vai ter a garantia do aparelho auditivo, claro, né? Exceto os maus cuidados, Aham. mas ele tem ali a garantia do aparelho auditivo e ele acaba sendo cliente vitalício, né? Sim. Claro, estragou um receptor, a oliva já tá gasta. São questões que ele vai adquirir, mas a nível de acompanhamento, de atendimento, de exames, ele não paga nada. Entendi. Então, daí, caso gaste um pouco mais uma parte do equipamento, ele pode ir até a Philips, E adquirir adquire outro. uma outra... Isso, por exemplo, assim, ó, que nem aqui, né? A gente chama o domo, que vai aqui na ponta do receptor. Ergue um pouquinho mais, só para... Aí, isso. Esse domozinho aqui, Tá. né? Então, isso aqui, com o tempo, ele é de silicone, ele vai Aham. perdendo a vedação dele. Sim. Então, vai adquirir outro. Mas Entendi. aí adquire Aí troca lá. só essa parte do aparelho. Só essa parte aqui, né? Que a gente remove. Que tá. é, muitas vezes o paciente pode, né? Ou pode o receptor queimar por causa de uma infecção. Então, já é um indicativo. Quando o paciente tem otite, infecção no ouvido, a gente procura não indicar esse modelo de aparelho, porque se tiver uma secreção, um líquido, pode queimar o receptor, Entendi. né? Então, a gente já evita esse tipo de aparelho auditivo. A gente procura indicar, então, um com molde, Aham. né? Que não vá correr esse risco, que tem um tubinho aqui que vai levar o som. Sim. E até, assim, na questão da pessoa mexer no aparelho, quanto de cuidado que ela tem que ter nesse aparelho, assim? Ah, não pode cair, não pode... O que não pode fazer, assim, para as pessoas terem uma noção? Não, que eu digo assim, às vezes as pessoas ficam, né, com bastante receio de pegar, sim. de manusear. Aham. Eu digo assim, não é que cair vai danificar, né? É os cuidados básicos, Sim. né? Não tem problema nenhum. Porque a gente sempre fala assim, evitar se tem cachorro em casa, né? Não deixar em cima da mesa, Aham, porque ele vai criança. dar um apito. E o cachorro tem uma audição muito melhor que a nossa, né? Tá. E aí, muitas vezes o paciente vem que o cachorro comeu o aparelho auditivo, né? Comeu, mordeu, quebrou, enfim, acontece várias vezes, Aham. né? Então, mais esses cuidados, assim, né? Claro, se deixar cair no chão, cuidar, né? Para não pisar em cima, coisas nesse sentido. Mas o aparelho mesmo em si, não... Eles têm medo, vai quebrar esse fiozinho, mas não é tão fácil de você danificar, Legal. né? Então, é tranquilo. É porque a impressão que passa é que é muito delicado esse negócio aí. Se qualquer tombinho que tomar, não. você fala, vixe, já era, eu vou ter que... Manutenção, vocês trabalham lá também com manutenção? Sim. É? Mas vai para o nosso laboratório, Sim, né? São Em Paulo. outro lugar. Isso, Tá. isso. Mas aí vai rapidinho, uma semana vai e volta, já tá tudo aqui. Né? E a gente também procura, quando o aparelho, né, teve algum problema, ou que foi para uma revisão, que a gente também sempre procura, né, orientar o paciente antes de cada ano concluído, fazer a revisão, né? Então, a gente tem aparelho de empréstimo também, caso o paciente precise, para não ficar sem. Fechou. Legal. Ó, a gente esqueceu de pedir para vocês passarem o @ de vocês, certo? Da Philips também, para caso vocês queiram divulgar. Posso começar com você, doutora? Sim.
Aí você pode olhar para essa câmera aqui, falar o seu arroba, o seu trabalho, Certo. se quiser chamar as pessoas para ir para o seu consultório, fica à vontade. Eu não sei se pode, né, Não de acordo pode. com... Não, bom, eu sou Pode. otorrino, né? Então, meu Instagram é @doutora Regiane Pacheco, tudo junto. E atualmente, assim, eu não trabalho só com a parte auditiva, né? Eu trabalho com toda a área da otorrino e com foco principalmente em rinoplastia atualmente, que é a Legal. cirurgia estética nasal. Top, beleza. Você ali naquela câmerazinha, é sua. Então, que venham até a Philips Aparelhos Auditivos, em Londrina. A gente está na rua Mato Grosso, 1114, sala 3, esquina com a Cambará, né? O nosso arroba é Posso Ouvir Londrina. E venham lá conhecer a Philips Aparelhos Auditivos, o que a gente tem para oferecer, tomar um café, um bate-papo, esclarecer dúvidas, né? Porque às vezes os pacientes têm muitas dúvidas em relação à questão da audição, não sabem por onde Sim, começar, exato. né? Uhum. Então a gente está lá para poder estar orientando, acolhendo, ajudando, né? E sempre tentando fazer o melhor para esse paciente. É isso aí, gente. Vão lá, eu já fui pra Já foi? fazer a gravação. Ah, tá, pra né? fazer a gravação. Achei Tava, que o deu um aparelho, tava né? o Garcia, que foi o menino propaganda É da verdade. Posso Ouvir. E bem bonito lá, depois você vai lá conhecer. Vou lá Doutora tomar um Regiane café. também tem que ir lá tomar um café, Pois conhecer, é. né? Ver, Aproveitar essa ainda não xícara foi, aí, ó. ainda não É, foi. isso aí. Xícara não, né? caneca. Conhecer o nosso espaço. Aline, obrigado. Prazer, Como é que foi a brigadão. primeira experiência de vocês? Queria escutar. Até que Foi foi legal. tranquilo. Tranquilinho? Fácil, Eu achei né? mais fácil do que gravar vídeo pro Instagram. Não é mais Gente, eu sou fácil? muito... Não é mais Nossa fácil? Senhora, É eu bem odeio mais gravar. tranquilo. Eu sempre falo assim, é muito mais fácil do que se eu levar a câmera até você e você tiver que gravar Sim, com nossa, a mil vezes câmera. mais fácil. Sou muito travado pra gravar as É coisas. muito fácil. Idem. Marca um podcast com a gente, pode vir. Mas você acha que eu já não tô pensando? Você aí que tava, nossa, vai ser um trambolho na minha orelha. Não, ela colocou no ouvido aqui, eu falei, cadê? Nem aparece, Nem né? aparece. É E isso outra, aí. é moldado ali, especialmente pra você. Então, meus amores, você que acompanhou até agora, obrigado aí. Se inscreva no nosso canal aqui do Conversaria. Siga a gente nas redes sociais, @conversariapod, tá? Falei devagarzinho pra você escutar. É que você esqueceu qual que é. É que a gente tem um monte de conta, aí nossa senhora, já confunde tudo a cabeça. Então, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Agradecer mais uma vez as duas aqui que Obrigada. vieram. Obrigado por liberar Obrigada. as duas aí. Japonês, brigadinho. Pessoal, vamos olhar ali pra câmera aí no 3, vamos dar um tchau pro pessoal. 1, 2, 3, tchau! Aí.